E aí, cartoleiras e cartoleiros, tudo bem com vocês? Chegamos na rodada de número 5. Fechamos o mês de maio nível diamante, conquistamos o tão difícil, tão sonhado diamante. A pontuação do Olé feminino foi de 309 pontos, uma média de 77 pontos aproximadamente. Gostei demais do desempenho e é claro que eu espero continuar assim agora no mês de maio, com ótimas pontuações e o principal, ajudando vocês. Em relação à última rodada, o time fechou com 53 pontos. Não gostei muito, mas acho que foi bem ok para a rodada e o nosso patrimônio é de 129 cartoletas. E agora aquele momento dos recadinhos que sempre são muito importantes. O primeiro deles é para você se inscrever aqui no canal do Cartola, curtir o vídeo, compartilhar, comentar à vontade. Isso ajuda demais aqui na produção de conteúdo. Não esqueçam que o mercado fecha 3h59 da tarde, um minutinho antes do jogo entre Fluminense e Atlético Mineiro, um jogaço aí que abre a 5ª rodada do Brasileirão. E é claro, seja cartoleira ou cartoleiro pro, muitos benefícios para vocês, o mínimo de valorização, gato mestre, muito conteúdo para quem é cartoleiro pro. Então seja cartoleira ou cartoleiro pro. E no De Olho Nele, eu sempre comento nomes mais alternativos para a rodada, menos visados. E desta vez será um meio-campista do Atlético Mineiro, que é o Zaratio. O Zaratio custa um pouquinho mais de 8 cartoletas, tem uma média de 3,92 e enfrenta fora de casa o Fluminense, que já sofreu 8 gols no campeonato. E aí, curtiu? E agora sim, sem mais delongas, vamos conferir a escalação do meu time Olé feminino para a 5ª rodada do Cartola. Começando a escalação pelo goleiro escolhido, que foi o Carlos Miguel, goleiro do Corinthians, foi muito bem na última rodada e é um goleiro de muito custo-benefício. Custa um pouquinho mais de 5 cartoletas e o mínimo para valorizar do Carlos Miguel é bem interessante, a partir de 1,09. Lateral escalado e com 2 jogadores de muito potencial, super participativos e de média básica. O primeiro deles é o Piquerez, do Palmeiras, que tem um jogo fora de casa diante do Cuiabá. O Cuiabá é o último colocado, ainda não marcou nenhum gol no campeonato. O Piquerez é um pouco mais caro, custa mais de 11 cartoletas. Porém, é um jogador que costuma entregar boas pontuações. Já o meu outro lateral será o Hugo, do Botafogo, que enfrenta em casa o Bahia. O Botafogo é o líder do Campeonato Brasileiro e ele é um lateral de custo-benefício no valor de 8 cartoletas, 8,45. Fecha minha defesa com a zaga e eu fiz uma dobra do Atlético Paranaense com o Kaique Rocha e Gamarra, 2 zagueiros super acessíveis, o Kaique no valor de 7,27 e o Gamarra no valor de 5,51. Na última rodada, o Gamarra fez 4 pontos de média básica, sem SG, e o Kaique é um dos destaques na zaga até este momento aqui do Cartola, sempre entrega boas pontuações, super regular e desarma bastante. Gosto muito da opção do Arboleda do São Paulo e também do Murilo do Palmeiras. O meio-campo ficou escalado da seguinte forma, com 2 meias mais visados para a rodada e um nome um pouco mais alternativo. O primeiro deles é o do Gustavo Scarpa, do Atlético Mineiro, que está vivendo uma ótima fase, com uma média de 8,47 aqui no Cartola, está jogando demais, e enfrenta fora de casa o Fluminense. O meu segundo meia será o Rafael Veiga, do Palmeiras, que enfrenta fora de casa o Cuiabá. O Cuiabá é o último colocado, já sofreu 8 gols na competição, e o Rafael Veiga cobra algumas bolas paradas e tem o pênalti, que sempre é um grande diferencial. Fecha o meio-campo com um jogador que eu escalei na última rodada, que é o Garro, do Corinthians. Ele é o mais acessível entre os 3 meias, custa 7,42 cartoletas e é um jogador super participativo no time do Corinthians. E a parte mais importante da escalação e a mais difícil também, definir o ataque. Eu começo por um atacante que não jogou na última rodada, que é o Hulk, atacante do Atlético Mineiro, que enfrenta fora de casa o Fluminense. O Fluminense, ao lado do Cuiabá, é o segundo time mais vazado do campeonato, com 8 gols sofridos. O Hulk é um atacante um pouco mais caro, custa mais de 15 cartoletas, porém sempre com muito potencial. O meu segundo atacante será o Canóbio, do Atlético Paranaense, que enfrenta em casa o Vasco. O Vasco é o time que mais levou gols no campeonato, 9 gols sofridos. O Canóbio está em grande fase pelo Atlético Paranaense, além da média básica, é um jogador que já marcou 2 gols em 3 jogos disputados pelo Brasileirão.
Fecho meu ataque com Júnior Santos do Botafogo. O Botafogo é o líder do campeonato, recebe em casa o Bahia. A média do Júnior Santos é de 5,40 e ele é um atacante de muito custo-benefício para essa rodada, custa 8,20 cartoletas. De técnicos, o Beldia do São Paulo, que custa 9,93 cartoletas. Entre as opções, e analisando muita questão de valorização, é um nome que eu considero bem interessante para a rodada. No banco de reservas eu fiz o hack do goleiro, o titular eu coloquei o Gustavo do Criciúma, e no banco Carlos Miguel do Corinthians, na zaga o Bastos do Botafogo, na lateral Hugo do Corinthians, meio campo com Alisson de São Paulo e no ataque Flaco Lopes, atacante do Palmeiras. E na minha escalação, até este momento, o meu capitão será o Hulk, atacante do Atlético Mineiro. O meu time ficou no valor de 121 cartoletas. No gol eu coloquei o Carlos Miguel, goleiro do Corinthians, porém fiz o hack do goleiro com o Gustavo do Criciúma. Na zaga, uma dobra do Atlético Paranaense, Kaique Rocha e Gamarra. E na lateral, Piquerez do Palmeiras e Hugo do Botafogo. Meio campo com Gustavo Scarpa do Atlético Mineiro, Rafael Veiga do Palmeiras e o Garro do Corinthians. Já no ataque, Hulk do Atlético Mineiro, Canóbio do Atlético Paranaense e o Júnior Santos, atacante do Botafogo. De técnicos, o Beldia, técnico do São Paulo. E aí, o que vocês acharam da minha escalação prévia para a quinta rodada? Me contem aqui nos comentários e não esqueçam que antes do fechamento do mercado, eu compartilho com vocês o meu time final e atualizado para a rodada. Obrigada pela companhia em mais um vídeo aqui no canal do Cartola. Desejo uma ótima rodada e, é claro, com uma super mitada. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!